Este complexo comercial é tão grande quanto um shopping Aeon Mall, mas a maior parte dos andares está vazia, com lojas para alugar, praticamente está abandonado. Mesmo durante a revitalização, mais de 80 lojas continuaram funcionando no local. Acabou reduzido a apenas uma loja, na verdade aqui passou por repetidas revisões de planos e adiamentos na inauguração resultaram no cancelamento do projeto. Após isso, uma subsidiária da Toyota abandonou o local por mais de uma década. Eles desistiram do terreno. O empreendimento comercial, inaugurado com grande expectativa, acabou sendo um fracasso total. Por que será que isso acabou acontecendo? Hoje falaremos sobre o Grand Mall, um grande fracasso repleto de lojas vazias. Apresentarei detalhes exclusivos sobre esse centro comercial completamente vazio. Então, eu estou na estação Mizumaki, da linha principal Kagoshima, em Mizumaki-cho, distrito de Onga, província de Fukuoka. Cheguei em Fukuoka vindo de Osaka, como um cidadão local. Não é um lugar para visitar apenas porque está viajando, certo? Pode parecer estranho, mas como é trabalho, darei o meu melhor. Não sei se essa placa é usada só na linha principal de Kagoshima ou não, mas a placa com o nome da estação é simples, estilosa e do jeito que eu gosto. A estação Mizumaki fica a cerca de 35 minutos da estação Kokura e 1 hora da estação Hakata. É possível ir direto pela linha principal de Kagoshima, saindo de qualquer uma das duas, sendo bem conveniente apesar da demora. Da estação Mizumaki até o Grand Mall, dá uns 15 minutos a pé, não parece ser tão longe assim. Se você seguir reto pela avenida principal, chegará lá. Eu queria caminhar, mas estou filmando. Devido ao frio intenso, optei por alugar um carro através do serviço de compartilhamento, pois não conseguiria andar. Bem, isso é meio brincadeira, meio verdade. O acesso a esse centro comercial vindo da direção de Hakata é realmente muito ruim. Aluguei o carro na estação Mizumaki, então o acesso é pela direção de Hakata, por isso decidi ir de carro. O Grand Mall fica ao longo da Rota Nacional 3 mesmo estando na pista oposta, é um grande centro comercial, então parece que dá para entrar virando à direita. Isso mesmo, siga pela Rota Nacional 3. Vamos continuar. Conforme avançamos, vejo a placa do Lamu do lado direito, esse é o ponto de referência do Grand Mall. Agora, onde será que dá para virar à direita? Não tinha. Achei que dava para virar na direita, mas não deu, então acabei pegando um desvio absurdo de tão longo de novo. Voltei para a Rota Nacional 3. Desta vez é só virar à esquerda, mas não há placas do Grand Mall, então não sei onde virar. Virei à esquerda e acertei, que bom. Então finalmente cheguei ao Grand Mall. Para mostrar como é difícil e confuso entrar a partir da estrada nacional, eu vim por esse caminho, mas na verdade dá para chegar lá muito mais rápido. Se você virar à esquerda aqui, vai sair na parte de trás do Grand Mall. Como esperado, não há placas instaladas. Se você usar um aplicativo de navegação, dá para encontrar de primeira, mas ainda assim causa uma certa insegurança, pois não tem nenhuma placa. Por ser um grande centro comercial, era esperado que tivessem colocado uma placa. Além disso, está cercado por árvores. Você mal consegue ver o centro comercial em si. Estacionei o carro aleatoriamente e observei. É um shopping enorme. Se pintar as paredes de preto, rosa e cinza, vira só mais um Ion Mall. Bom, por enquanto é isso. Vou apresentar um resumo do Grand Mall. O Grand Mall é um centro comercial inaugurado em maio de 2010. O prédio possui 2 pavimentos, com área de terreno de aproximadamente 69.600 metros quadrados e área construída total de cerca de 52.300 metros quadrados. É difícil imaginar só pelos números, mas tem o tamanho de um Fukuoka PayPay Dome inteiro. É mais ou menos do tamanho de um shopping Aeon pequeno. Vou citar alguns shoppings Aeon de tamanho parecido, então compare com o Aeon Mall que fica mais perto de você. Parece que o slogan já mudou algumas vezes, mas atualmente é algo como: quero me conectar mais com todos, quero me divertir mais com todos, quero estar mais perto de você. Essa é a mensagem que Menhera está transmitindo. Se você que está assistindo ao vídeo tiver alguma história com Menhera, por favor, conte nos comentários. Gara Gara. O slogan de um centro comercial acaba ficando meio triste assim. Se querem se conectar com as pessoas, deveriam colocar mais lojas. Então, vamos dar uma olhada em todo o Grand Mall?
Do lado de fora também há lojas, mas estão vazias. O horário de funcionamento é das 7 horas, mas não sei o horário de fechamento. Com exceção do supermercado, tudo está fechado com adesivos, o que me entristece. Ainda nem entrei na loja, mas já estou animado. Ao entrar, você se depara com um espaço amplo e aberto com poucas pessoas. É uma cena estranha, pois só o supermercado Ramu está funcionando e não há mais ninguém. Logo à direita da entrada, onde há uma porta de encolar, ficava a loja Daiso. Apesar de ser uma loja de 100 ienes, que geralmente é muito popular, estava totalmente vazia. Mesmo em centros comerciais, essas lojas costumam sobreviver, mas o fato de até elas estarem fechando é realmente preocupante. Fiquei aliviado ao ver que a Lamu parecia estar indo bem. Vou continuar em frente? A área cercada pela parede à esquerda era onde ficava a saizeria antes. Havia uma decoração apresentando várias instalações na região de Mizumaki, todas marcadas com Terremoto de Onkou. Do outro lado, as portas estavam fechadas com cortina de ferro e não dava para passar. Do outro lado, antigamente era uma área com restaurantes e lojas especializadas, mas como várias dessas lojas fecharam, parece que o andar inteiro foi fechado. Sem ter o que fazer, fui mais ao fundo e, por sorte, havia um pequeno fliperama. Ele ficava ao longo daquela grande estrada. O local tinha plantas decorativas, como as usadas para esconder a entrada de motéis. Havia algumas máquinas A colocadas lá. Até mesmo essas máquinas, que quase não geram custos com mão de obra, acabaram sendo retiradas. Notei que havia um aviso colado, então fui dar uma olhada para ver do que se tratava. Parece que, depois que as máquinas A foram retiradas, o local passou a ser usado como espaço de descanso. Espaço de descanso, no caso. O que significa quando um locatário se retira? Aliás, o segundo andar estava totalmente fechado e não foi possível acessar. Bem acima daqui, parece que havia uma praça de alimentação e uma pista de boliche. Como não tenho nada para fazer, vou sair por enquanto. Este era o antigo portão principal. Está escrito um nome meio suspeito: Centro de Biotecnologia Agurebo. No começo, havia rumores de que seria usado como plantação de bananas, mas parece que era fake news. Na verdade, eles produzem mudas de plantas aqui. Mas por que, afinal? De um estabelecimento comercial? Além disso, não sei se faz sentido ocupar bem o centro para isso, mas é melhor do que deixar o espaço vazio. Porém, acho um desperdício colocar uma instalação onde pessoas comuns não podem entrar bem no meio do local. Parece que estão tirando fotos de pães e, como você deve ter percebido, havia uma padaria aqui. Ao lado dela, parece que há uma área de entretenimento. Não é como se a área de entretenimento estivesse logo na entrada, então vou vê-la depois. Ao lado, há um espaço para aprender programação e temas relacionados a computadores. Parece que há instalações como um centro de apoio a recursos humanos. Da área de entretenimento para dentro, a administração e a organização são as mesmas. Tudo faz parte do Kitakyushu Innovation Center, que é um conjunto de locatários. Agora vamos entrar pela entrada que tem a placa da área de entretenimento. Ao entrar, vejo que há uma quantidade razoável de pessoas, mas ainda assim está bem vazio e aberto, o que é ótimo. Aqui, originalmente, parece que havia uma loja de roupas aqui antes. O local onde agora está a área de entretenimento era ocupado pela NAFCO. No primeiro andar, funcionava um home center, e no segundo, vendiam móveis, ocupando uma grande área. À direita havia uma escada rolante que levava ao segundo andar. Agora está completamente fechada, o que é triste. No fundo, ainda há a antiga área das lojas especializadas, mas não é possível entrar lá. É interessante observar a situação atual, enquanto imagino que antigamente muitas pessoas vinham aqui, não é? E aqui tem outro pequeno fliperama bem ao lado da instalação de diversões. Será por isso? Ainda há demanda, pois havia clientes lá. Atrás da escada rolante, máquinas fora de uso estavam guardadas como se escondidas. Curioso, parece que essas máquinas foram herdadas do fliperama que ficava antes no Grand Mall, e as que não cabem no espaço atual simplesmente não são usadas e ficam ali paradas, não é? Havia um mapa do andar que, pelo visto, não é atualizado há muito tempo. No centro, ou seja, na parte central, há um aviso dizendo que está fechado para a reforma, mas na verdade tudo está fechado. Observando o mapa, a estrutura parece a de um shopping Ion Mall, aparentemente fácil de usar, mas para mim é desnecessariamente complicada. Na verdade, eu acho isso muito bom. Os estabelecimentos do primeiro andar, exceto o Lamu, também estão listados. Porém, todos estão fechados no momento, não servindo de referência. Atenção! Vou fazer um diagrama simples da configuração atual dos andares.
e fica mais ou menos assim. À direita está o Lamu, no meio é onde estão fabricando ações, e à esquerda é o centro de inovação. Agora, farei um breve resumo desde a inauguração do Grand Mall até seu encerramento. O plano de construir um centro comercial aqui já existia desde a década de 1990. O verdadeiro predecessor do Grand Mall foi o Seikatsu. Era um centro comercial chamado Cidade Fortaleza Mercard, Seikatsu Cidade Fortaleza. O motivo desse nome estranho estar no nome do estabelecimento tem a ver com a localização. Cidade Fortaleza se refere a uma cidade cercada por muralhas ou fossos para proteger a cidade e as pessoas de inimigos externos. Parece que muitas cidades-fortaleza foram construídas principalmente na Europa, da Antiguidade até a Idade Média. Era muito difícil chegar ao Grand Mall de carro, não era? Esse local é chamado de Fortaleza do Tráfego por ser um ponto de ramificação de rodovias nacionais. Mesmo olhando de fora, era difícil identificar a instalação, cercada por árvores. No Google Earth, parece ainda mais uma fortaleza, uma desvantagem aproveitada de propósito. Parece que incluíram a palavra Cidade Fortaleza. Essa é a Cidade Fortaleza Residencial Mercato. Em 1993, a empresa imobiliária Daifuku Kosan, de Kitakyushu, anunciou um plano de abertura de loja. Foi logo após o colapso da bolha, mas ainda assim. Foi numa época em que ainda restavam vestígios da bolha. Em 1994, o complexo comercial de maior escala de Kyushu foi totalmente inaugurado. A previsão era de que a área total construída seria de cerca de 110 mil metros quadrados. Com área construída quase duplicada, parecia que se tornaria o maior centro comercial de Kyushu. Então, o plano era construir um complexo comercial de aproximadamente 4 andares, o dobro do tamanho atual, correto? Inicialmente, estava confirmada a presença da Toys R Us, acredite. Estavam previstas 300 lojas especializadas e instalações de hospedagem. Contudo, durante o planejamento, após pesquisas de mercado e análises, perceberam que isso seria impossível. Em 1994, a escala do projeto foi reduzida drasticamente por razões desconhecidas. Alteraram o plano e decidiram abrir como Mercado Mall. Confirmei o Hypercenter Osada, um grande supermercado de descontos em Kyushu. Revisamos o tamanho do projeto para ser uma instalação com 13 lojas especializadas, mas houve repetidos contratempos. O projeto foi cancelado devido ao adiamento da inauguração e à falência da desenvolvedora. Este terreno, onde estava previsto o maior complexo comercial de Kyushu, foi comprado por uma incorporadora emergente em 2008. A desenvolvedora Zex comprou o terreno. Na sequência, um enorme complexo comercial com cerca de 50 mil metros quadrados de área total. O plano de abertura foi retomado como Hilltop Terrace. A área total construída do Hilltop Terrace não é muito diferente da do atual Grand Mall, né? Mas assim como o Mercato, este aqui também... A inauguração foi adiada repetidamente devido à crise do Lehman Brothers e outros fatores. Devido à recessão global, a situação financeira da Zex piorou e eles decidiram se desfazer do empreendimento. Em 2008, a Toyota Tsusho, a trading company do grupo Toyota, assumiu o plano de abertura de lojas e deu continuidade ao projeto. Inicialmente, estava previsto que o Home Center Sedaiki, que já havia atuado principalmente no oeste do Japão, e a Sun Life abririam lojas como locatários, mas a Sun Life se retirou rapidamente e o Sedaiki desistiu de abrir no Grand Mall, porque já havia inaugurado uma loja nas proximidades. A Toyota Tsusho abriu parcialmente as instalações em maio de 2010 e inaugurou completamente no outono do mesmo ano. Foi anunciado o plano de fazer isso, que a princípio se chamaria Hilltop Terrace. O nome mudou para Grand Mall. Em maio de 2010 foi inaugurada a primeira fase e, em dezembro, a segunda fase também foi aberta. Houve muitos altos e baixos nesse processo. Acho impressionante que a Toyota Tsusho tenha decidido assumir a administração e conseguido chegar até a inauguração. Lojas planejavam abrir filiais ali. Após Daiki e Sun Life desistirem, muitos começaram a perder as esperanças. Foi inaugurado com o mínimo necessário para funcionar. As lojas eram muito sem graça. Parece que o prédio em si foi construído em maio de 2009. Até a inauguração da primeira fase, já tinha passado um ano. Bem, no momento da inauguração da primeira fase, havia apenas 3 lojas, incluindo o primeiro supermercado Lamu de Kyushu. Ter apenas 3 lojas em um prédio tão grande é realmente difícil.
Mesmo na segunda fase, que inicialmente estava prevista para a abertura total, apenas 2 lojas, na Foucault e Saizeriya, abriram, então a maior parte do andar continuou cercada por portas de ferro fechadas. Ao todo, eram apenas 5 lojas, mas a presença da Nafuco e da Saizeriya com grande poder de atração de clientes foi muito importante. Se Nafuco e Saizeriya vão abrir lojas, talvez também devêssemos abrir uma lá. Deveria haver muitas empresas também. Em julho de 2011, 61 lojas especializadas abriram, e conseguimos inaugurar a terceira fase com sucesso. Oficialmente aqui foi considerado a grande inauguração. Existem outros casos de grandes inaugurações ocorrendo mais de um ano após a abertura da primeira fase? Saizeriya e Nafuco também influenciaram, mas os inquilinos eram tão sem graça que o aluguel foi muito reduzido. Eu também considero essa possibilidade. O slogan de abertura era: "Olha, a empolgação está perto de você, 365 app". Como sempre, eu realmente não entendo os slogans de instalações e empresas. Além disso, é a região acima onde a luz e o vento balançam. Parece que o tema era um shopping de proximidade. Aliás, mesmo neste momento, ainda. Havia algumas lojas vagas, mas no final, o número aumentou para cerca de 80 lojas e quase todas as vagas foram preenchidas. O mercado originalmente planejado era voltado para uma área mais ampla. Tornou-se um centro comercial, no estilo do Aeon Mall. Esse era o plano, mas o Grand Mall decidiu diferenciar-se dos shoppings da rede Aeon e outros na região, optando por colocar a Lamoon em cada loja. Essa consciência de diferenciação também se reflete nas lojas que foram atraídas para o local. Várias lojas especializadas eram de empresas locais ou abriam sua primeira filial em Kyushu, o que atraiu muita atenção. No início, havia até comerciais sendo veiculados, e muitas pessoas visitaram o local, mas o interesse não durou nada e logo foi diminuindo. As lojas começaram a desaparecer uma a uma. Pouco tempo após a grande inauguração, 3 anos depois, a parte central do segundo andar foi fechada, o que fez com que não fosse mais possível ir da área leste para a área oeste, algo que não faz sentido. Para os clientes, ficou muito inconveniente, e para as lojas, as vendas também foram prejudicadas. Acho que as vendas vão cair ainda mais, então quanto mais áreas forem abertas, melhor. Com mais áreas abertas, aumenta a necessidade de manutenção, e a administração talvez quisesse economizar nos custos. Porém, fechar a parte central não faz sentido. Depois disso, não conseguiram conter a saída dos lojistas. Em 2015, a loja âncora na Foucault fechou. Em 2021, houve um período em que a Lamu era a única loja em operação. No auge, havia 80 lojas, mas em menos de 10 anos restou apenas uma. Mesmo sendo um centro comercial inaugurado às pressas, é realmente triste. Mesmo olhando as informações recentes da Toyota Tsusho, não há nenhuma menção ao Grand Mall. Pesquisando sobre isso, na segunda metade de 2010, ele foi vendido para uma imobiliária de Tóquio, desvinculando completamente a Tsusho. Parece que desistiram da administração e se desfizeram do empreendimento. A próxima questão é: por quê? Vou explicar por que o Grand Mall fracassou. O acesso é muito ruim, sendo esse o principal motivo. Na primeira parte do vídeo, mostrei imagens de como é ir de carro até o Grand Mall e como era de se esperar de um lugar conhecido como uma fortaleza do trânsito. Todos os pontos negativos ficaram bem evidentes. Além disso, na parte de trás há trilhos de trem e não há grandes avenidas. Me desculpe por usar palavras fortes, mas é um local absolutamente inadequado para construir um centro comercial. É a localização. De novo, é difícil ver o centro comercial a partir da Estrada Nacional. Então, a menos que você realmente queira ir ao Grand Mall, provavelmente vai passar direto. Bom, mesmo querendo ir, parece que você pode acabar passando direto também. E também a concorrência com outras lojas como o Aeon Mall e o Shoppers Mall, que já estavam próximos desde o início. Perdeu na concorrência com outros centros comerciais devido à diferença entre eles. Ao focar demais na diferenciação, acabou não tendo lojas atraentes para os consumidores, e não conseguiu fazer com que as pessoas quisessem ir até lá. Bem, quanto a isso, seria só trocar os lojistas. Não atraíram lojas de marcas famosas, resultando em muitos espaços vazios. Como acabou ficando cheio de espaços vazios, não dá para dizer que isso foi a única causa. O Grand Mall foi o primeiro complexo comercial operado pela Toyota Tsusho, então acho que também faltou experiência em gestão. Mas nesse caso, acredito que 90% do problema foi a localização. Eles decepcionaram os moradores da região várias vezes. Por ser o local, ao menos inauguraram o empreendimento. Não dá para culpar a Toyota Tsusho.
Atualmente, a empresa que administra o Grand Mall deixou de operar o local como um centro comercial e mudou drasticamente de direção. Como mencionei no início, apenas a loja Lamu continua funcionando até hoje, então o papel de centro comercial ainda não acabou completamente. No entanto, o novo Centro de Inovação e Centro de Biotecnologia, recém-inaugurado, ocupa a maior parte do espaço do local, onde também ocorrem algumas atividades do Centro de Inovação. O local estava razoavelmente cheio, mesmo sendo um dia de semana, mas bem no centro. O acesso entre o Centro de Biotecnologia e o Lamu não é livre, já que o centro está lá. Seria bom se pudéssemos ir e vir, né? E o segundo andar continua completamente fechado. O primeiro andar está quase todo ocupado, mas ainda há espaços disponíveis. Acho que se trocassem o lugar do Centro de Biotecnologia com o Centro de Inovação, seria mais fácil aproveitar como um espaço comercial, mas por que esses estabelecimentos sofrem por fechar o meio do prédio ou por receberem instalações onde a entrada de pessoas é proibida? Isso indica que a administração não espera que o Grand Mall volte a operar como um shopping center. Estou realmente ansioso para ver como o segundo andar será aproveitado no futuro, já que o Grand Mall mudou bastante. As instalações do Centro de Biotecnologia e do Centro de Inovação têm uma estrutura simples, semelhante à de um shopping Ion Mall. Isso me motivou a me mudar para cá, mas o resto está praticamente vazio. Talvez haja partes dos estabelecimentos comerciais que também possam servir de referência. O vídeo de hoje acaba aqui. Até o próximo vídeo.